Notícias urgente: o caso envolvendo Deolane Bezerra continua a se desdobrar ainda, mas para o pior. Primeiro ponto: há dias atrás, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, foram decretado bloqueio de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações de Deolane Bezerra, e recentemente foi confirmado e divulgado a lista de casas de apostas que irão operar no Brasil. Infelizmente, a casa de apostas Esporte da Sorte, que envolve Deolane Bezerra, não está autorizada a operar no Brasil. E essa situação chocou tanto a Deolane Bezerra. Parece que a vida está difícil agora para a Deolane, e as consequências estão por cima dela. Qual será a reação da Deolane em relação a esse assunto? Acompanhe a notícia. Olá, seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Hoje trazemos uma notícia chocante que está se tornando um desafio grande para Deolane Bezerra. Mas antes de aprofundarmos, inscreve-se no canal e fiquem sempre atualizado. Deolane está enfrentando sérios desafios na vida, e isso pode virar para o pior. Veja o que aconteceu. O Ministério da Fazenda do Brasil divulgou há 2 dias atrás uma atualização significativa na lista de plataformas de apostas autorizadas a operar no país. Com um total de 205 sites de apostas, pertencentes a 93 empresas, a nova lista reflete um esforço contínuo do governo para regular um setor que tem crescido exponencialmente nos últimos anos. O setor de apostas online no Brasil tem atraído um grande número de apostadores, tanto pela legalidade quanto pela variedade de opções disponíveis. A nova lista inclui 18 sites que têm autorização apenas para operar em nível estadual, indicando uma expansão das operações, mesmo em jurisdições mais restritas. A regulamentação é vista como um passo positivo para a segurança dos apostadores e para a arrecadação de impostos, com o governo esperando que a formalização do setor traga benefícios econômicos e sociais. Entre as empresas que solicitaram autorização, destacam-se a Esportes da Sorte, que envolve a Deolane, e a VaiDebet, que não estavam na lista anterior. A VaiDebet, em particular, obteve autorização a nível estadual por meio da Lotes, o que sinaliza um avanço em sua operação no Brasil. No entanto, a Esportes da Sorte permanece fora da lista, o que levanta questionamentos sobre sua situação legal. Ambas as plataformas estão sob investigação da Polícia Civil de Pernambuco por supostas irregularidades, mas negam qualquer acusação, o que destaca a complexidade do panorama regulatório. Os sites que não estão na lista devem interromper suas atividades até o dia 11 de outubro de 2024. Isso significa que os apostadores têm um prazo limitado para solicitar a devolução de seus depósitos. Após essa data, a Anatel iniciará o processo de desativação dessas plataformas, enfatizando a importância da conformidade regulatória. Os operadores autorizados terão que pagar uma taxa de R$30 milhões para obter a licença, que lhes permitirá operar até 3 marcas. A partir de 2025, apenas as empresas que cumprirem as exigências, incluindo o uso da extensão BET/BR, poderão participar do mercado regulado. A lista divulgada também revela a ausência de algumas marcas conhecidas no setor. Isso se deve a uma variedade de razões, incluindo a escolha de não indicar suas marcas, não atender aos prazos estabelecidos, ou inconsistências documentais que levantaram dúvidas sobre a idoneidade das empresas. O governo enfatizou que a cautela é essencial para proteger os interesses nacionais e da coletividade. As empresas que não foram incluídas na lista enfrentarão desafios significativos, tanto em termos de reputação quanto de operação. Por outro lado, as que obtiverem aprovação terão a oportunidade de operar em um mercado mais seguro e regulamentado, que pode potencialmente aumentar a confiança do consumidor. Bets não autorizadas estão proibidas de funcionar e terão o domínio bloqueado com apoio da Anatel, desde terça-feira, 1º de outubro de 2024, as bets plataformas de apostas online que não obtiveram a autorização do Ministério da Fazenda estão proibidas de funcionar no Brasil, e os sites de apostas que não se adequaram às novas regras têm até 10 de outubro para permanecer no ar, exclusivamente, para que os usuários possam resgatar valores depositados. Após a data, os domínios serão bloqueados com o apoio da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. No entanto, mesmo com o bloqueio, as plataformas não autorizadas ainda são obrigadas a devolver os fundos dos apostadores,
garantindo que ninguém perca o dinheiro investido. Brasileiros gastam 20 bilhões de reais mensais em apostas online. Bets autorizadas no Brasil estão sendo rigorosamente regulamentadas como parte de uma estratégia para lidar com o impacto financeiro das apostas online. Um levantamento recente do Banco Central revelou que os brasileiros gastam, em média, 20 bilhões de reais por mês em apostas online. O estudo mostra que mais de 24 milhões de pessoas físicas realizaram pelo menos uma transação de apostas via Pix nos primeiros 8 meses de 2024, apontando a urgência de mecanismos que previnam o endividamento e o vício. Diante desse cenário, o BC está avaliando o impacto das apostas online no endividamento da população e como isso pode influenciar a política de juros do país. A partir disso, a regulamentação aprovada no fim de 2023 visa estabelecer maior controle sobre as atividades das plataformas de apostas no Brasil, estipulando regras rígidas para combater fraudes e lavagem de dinheiro e proteger grupos vulneráveis, já que, em agosto de 2024, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de 3 bilhões de reais com apostas. Que são as bets autorizadas? As bets autorizadas são plataformas de apostas online que obtiveram permissão do Ministério da Fazenda para operar legalmente no Brasil, seguindo as novas regras de regulamentação da Portaria número 1.475. Quais bets não são autorizadas? As bets não autorizadas são as plataformas de apostas que não solicitaram permissão ao Ministério da Fazenda até 17 de setembro de 2024, ou que não se adequaram às novas exigências de regulamentação. Essas empresas estão proibidas de operar no Brasil a partir de outubro deste ano, e têm até o dia 10 do mesmo mês para permitir que os apostadores resgatem os valores depositados. Após essa data, os sites serão bloqueados, mas continuam responsáveis por devolver os fundos aos usuários. Com o avanço na regulamentação das apostas online no Brasil, é crucial entender as implicações dessa nova lista de bets autorizadas e como isso afetará tanto os consumidores quanto as empresas do setor. A regulamentação do setor de apostas online é uma resposta a um fenômeno crescente que, por muito tempo, operou em uma zona cinzenta, com muitas plataformas oferecendo serviços sem a devida supervisão do governo. A regulamentação proporciona um ambiente mais seguro para os apostadores, minimizando o risco de fraudes e garantindo que as plataformas operem de acordo com padrões estabelecidos. Com a legalização, o governo pode tributar as operações de apostas, o que resulta em uma nova fonte de receita. Essa arrecadação pode ser direcionada para áreas como saúde, educação e segurança pública. A regulamentação ajuda a desmantelar redes de apostas ilegais, que frequentemente operam sem controle e podem estar associadas a atividades criminosas. Ao oferecer um mercado legal e seguro, espera-se que muitos apostadores deixem de lado plataformas clandestinas. O custo elevado para a obtenção de licenças, que pode chegar a 30 milhões de reais, pode ser um obstáculo para muitas empresas, especialmente as pequenas. Além disso, a burocracia envolvida no processo de licenciamento pode ser desestimulante. A constante mudança nas regulamentações e a falta de clareza em algumas diretrizes podem criar um ambiente de incerteza. As empresas precisam estar sempre atualizadas e adaptáveis às novas exigências. Plataformas que operam ilegalmente podem oferecer odds mais atrativas, desafiando a competitividade das empresas regulamentadas. Isso pode atrasar a adesão do público ao mercado formal. As empresas que conseguiram a autorização devem agora focar em construir uma relação de confiança com seus usuários. Para isso, elas podem publicar relatórios de transparência e manter um canal aberto de comunicação com os apostadores pode ajudar a estabelecer credibilidade. Um bom suporte ao cliente, que responda rapidamente a dúvidas e problemas, é essencial para criar um ambiente seguro e confiável. Atraindo novos usuários através de promoções e recompensas, as plataformas podem aumentar sua base de clientes e incentivar a lealdade. O futuro das apostas no Brasil parece promissor, mas depende da capacidade do governo de implementar e manter um sistema regulatório eficaz. A expectativa é que, com o tempo, mais empresas se regularizem e o mercado se torne mais robusto e competitivo.
As empresas que não conseguiram a autorização têm até o dia 10 de outubro para manter seus sites ativos, exclusivamente para que os usuários possam resgatar seus fundos. Após esse prazo, os sites serão bloqueados com o apoio da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, mas a responsabilidade pela devolução dos depósitos continuará a ser das casas de apostas. À medida que a regulamentação das apostas no Brasil avança, é importante explorar os desdobramentos e implicações que essa nova fase pode trazer para o setor, os consumidores e a sociedade como um todo. A legalização das apostas online não apenas transforma o mercado, mas também influencia aspectos sociais e culturais. A regulamentação pode contribuir para que as apostas sejam vistas como uma forma legítima de entretenimento, similar a outras atividades de lazer, como o cinema ou esportes. Essa mudança de percepção pode levar a um aumento na aceitação cultural das apostas. Com o crescimento do setor, surge a necessidade de campanhas educativas sobre apostas responsáveis, informar os consumidores sobre os riscos associados ao jogo e promover práticas de jogo responsável são essenciais para prevenir problemas relacionados ao vício em apostas. A arrecadação de impostos provenientes das apostas pode ser direcionada para programas sociais, saúde e educação, beneficiando a sociedade em geral. Isso pode ajudar a reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento social. O setor de apostas online é altamente dependente da tecnologia, e a regulamentação pode impulsionar inovações. Com a regulamentação, as empresas são obrigadas a implementar medidas robustas de segurança digital e proteção de dados dos usuários. Isso pode incluir tecnologias de criptografia e sistemas de monitoramento para prevenir fraudes. A regulamentação pode permitir o desenvolvimento de novas formas de apostas, como apostas ao vivo e interativas, que utilizam tecnologia de streaming. Essas inovações podem tornar a experiência do usuário mais envolvente e dinâmica. O uso de criptomoedas nas apostas pode se tornar uma tendência, oferecendo aos consumidores mais opções e segurança nas transações. No entanto, isso também traz desafios regulatórios que o governo precisará enfrentar. À medida que o setor se expande, o governo e as entidades reguladoras enfrentarão novos desafios. A necessidade de um monitoramento eficaz das plataformas autorizadas se torna crucial. Isso inclui a supervisão de práticas de jogo responsável e a verificação da conformidade com as regulamentações. O governo deve estar preparado para lidar com o surgimento de novas formas de jogo ilegal, que possam surgir como reação à regulamentação. Um sistema de denúncias e colaborações com a polícia serão essenciais para combater essas atividades. O mercado de apostas é dinâmico e pode mudar rapidamente. As regulamentações precisarão ser flexíveis o suficiente para se adaptar a novas tendências, tecnologias e comportamentos dos consumidores. As entidades reguladoras desempenham um papel fundamental na implementação bem-sucedida das novas regras. Um diálogo aberto entre o governo, as empresas e os consumidores é vital. As entidades reguladoras devem comunicar claramente as regras e diretrizes, bem como as consequências do não cumprimento. O desenvolvimento de programas de capacitação para funcionários das plataformas de apostas e para os órgãos reguladores pode ajudar a garantir que todos estejam cientes das melhores práticas e das regulamentações em vigor. Colaboração internacional. A regulamentação das apostas não é um fenômeno isolado. Muitos países estão passando por processos semelhantes. A colaboração internacional pode ajudar o Brasil a adotar melhores práticas e a combater a fraude em um contexto global. Fiquem sempre ligados à Revela Brasil. Até a próxima.